Boa noite, pessoal. Ficou atraso aí. Eu fui aproveitar para ir no mercado porque vai fechar amanhã, né? Aqui, pelo menos, a ordem é para fechar nos domingos. Eu não sei como é que tá aí na região de vocês. E eu espero que... Deixa eu só ajeitar agora. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam protegidos e se protegendo, né? Porque a situação tá um pouco complicada aí. No Brasil inteiro, no mundo, nós sabemos, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta só a gente colocar a culpa nos governos, temos que fazer a nossa parte também, né, gente? Como cidadãos, nós temos que fazer aquilo que nos cabe, né? Usar máscara, se puder ficar em casa, né? Ter toda a conscientização, né? Mas vamos parar um pouquinho de Covid, porque as notícias, tudo que anda por aí falam de Covid, nós vamos falar de coisa boa, mulheres que inspiram, né? Eu, na outra live que eu fiz, a gente falou um pouquinho sobre a mulher de Provérbios e um pouquinho mais de outras coisas, né? E eu quero deixar a pergunta para você que tá chegando agora, né? Que mulher inspira a sua vida, né? Que mulheres inspiram sua vida, né? Nós estamos no mês de março, que nós comemoramos o mês das mulheres, né? Então eu quero fazer minha homenagem para todas vocês que estão assistindo, que ainda vão assistir depois. E eu queria deixar essa pergunta para você, né? Para mim, quais são as mulheres que nos inspiram? Quem são as mulheres? Cada uma tem, né, um tipo de pessoa que inspira. Como esse mês, né, é referente ao mês das mulheres, nós vamos focar um pouquinho nas mulheres, né? Uma se inspira em suas mães, outra se inspira em suas avós, nas suas criadoras, tias, professoras, né? Um elemento, né, das histórias da vida, né? Cada uma tem alguém em especial que inspira. Eu tive, no decorrer da minha vida, várias pessoas que me inspiraram, né? Tem momentos que a gente escolhe alguém para aparecer, tem momentos que a gente escolhe alguém para nos inspirar, né? E hoje eu quero falar de uma das pessoas da Bíblia que me inspirou muito a ser uma pessoa melhor, né? No decorrer dessas lives não vou falar só de mulheres da Bíblia, vou falar de mulheres que mudaram minha história no meu cotidiano também. Eu acredito que vocês também tenham aí as mulheres que inspiraram sua vida, né? Bom, então vamos lá. Uma das mulheres que inspirou muito a minha trajetória na vida cristã, amo muito a história dela, é a história de Esther, né? Você vai pegar o livro do primeiro ao último capítulo de Esther, você não vai ver a palavra Deus inserida no livro, né? Você não vai ver a menção do nome de Deus no livro de Esther, mas você vai ver a presença dele o tempo todo ali naquele lugar, né? A história de Esther para mim é algo que é inspirador, porque é uma mulher que cresceu num ambiente sem os pais, né? Por causa da perseguição, de vir de um período de cativeiro, né? Em que os israelitas foram muito perseguidos, né? Morreram na época, né? E então o povo de Deus se espalhou por várias províncias ali. E Esther foi criada com um tio, né? Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução da Bíblia, né? E Esther, ela tem uma criação baseada na fé judaica, né? No único Deus. E por que eu tô falando único Deus? Porque naquela região tem vários, né? O reino persa, então tem vários deuses, né? Mas pro judeu existia um só Deus, né? E Esther foi criada nessa cultura, né? E antes dela ser Esther, o nome dela era Hadassah, né? Que significa estrela. E acontece um período, uma coisa, um fato na vida de Esther, em que a rainha Vashti, ela é destituída do poder dela. Isso é outra história, não vou entrar em questão, né? E o rei então está procurando uma nova esposa, né? E aí ele faz um pedido, né? Os seus servos lá que tomam conta dessa parte no palácio, de escolherem as virgens, né? Daquela época, formosas, bonitas,
para estar no palácio, para passar por um ano de adaptação, né? Para ver qual delas o rei escolheria, né? E nesse período da história de Esther, se a gente for trazer para a nossa vida pessoal, assim, para o íntimo, que é o que eu gosto muito de fazer essas analogias, ela passa, se você for ver assim, uma mulher que cresce sem os pais, né? Ou qualquer pessoa, né? Mas a figura da mulher que cresce sem os pais, sendo educada apenas pelo tio, né? Eu fico imaginando, às vezes, né, como que ela cresceu, né? Ela cresceu com todos os ensinamentos cristãos. Mardoqueu ensinou ela muito bem, né? Esse período de papel cristão, né? Digamos assim. E ele cria ela, né? Ela passa a vida toda dela, né? Digamos que até a adolescência, a juventude, sem os pais, porque haviam morrido, como eu havia falado. Você imagina crescer numa terra distante, numa terra que você... Boa noite, Paula. Deus abençoe, seja bem-vinda. E não é... Ela cresce num lugar em que não é um ambiente que ela está familiarizada, né? Então ela cresce numa cultura diferente, né? Longe de sua terra natal, com um parente, né? Que ela tem como primo, como tio. Em algumas versões falam que ele é primo, outras versões falam que ele é tio, mas ele fez o papel de pai. Lembrando que ela provavelmente não tinha irmãos, provavelmente tinha primos. E não tinha os pais. Para a mulher, a figura materna nesse período de formação é muito importante, né? E eu fico imaginando como Esther cresceu, né? O período menstrual sem a mãe, aqueles períodos de dúvida né, que passam na cabeça de uma mulher, como ser uma mulher. E de repente, quando o rei faz um decreto que chama ela para ela e todas as outras moças para estar no palácio, eu acho que a cabeça dela entra em colapso. Ela já não está mais com os pais, né? Já não tem os pais porque os pais morreram, é criada por um irmão, por um primo, por um tio, né? Algumas versões falam primo, outras versões falam tio, um parente. E de repente ela está no palácio, né? E a orientação que Mordecai fala para ela é que ela não fale que ela é judia, porque os judeus eles passam por um período de perseguição. E naquele momento, Mordecai orienta ela não anunciar que ela é uma judia, né? Então ela teria que, por enquanto, ali, e no momento que Deus achasse propício, ela falaria que ela era judia. Então ela segue as orientações, né, de Mordecai, todas as orientações de Mordecai e dos homens que estão lá, dos eunucos, no processo de um ano de preparação para ser esposa, né, ou escolhida do rei. Eu acredito, meu coração, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito, né, que Mordecai intercede por ela todos os dias. E isso é importante, trazendo para a nossa vida. Nós temos pessoas que orem por nós, né? Pessoas que intercedam constantemente por nós e que nós também possamos interceder por outras pessoas. Nós, como eu já falei algumas vezes aqui nas lives que eu faço, a gente tem um grupo de mulheres em que a gente está em constante oração todos os dias. E é muito importante você sentir que tem alguém olhando por você, é muito importante você sentir que tem alguém que te ame, que tá pensando em você, né, que se importa com você. Eu acredito que Mordecai tenha feito isso por ela por muito tempo e até durante esse um ano, né? Até que depois de muito processo, Mordecai, o rei, escolhe Esther, né? Só um parênteses aqui na história. O rei, ele amava a antiga esposa dele, né? Mas por um decreto do reino também teve que destituí-la do trono. Não vou entrar em questão aqui, outro dia eu conto sobre a história dela. E ele ainda amava Vasti, né? Então ele escolhe Esther, mas ainda em luto. O coração dele ainda está em luto. Mais uma prova para Esther, né? Está longe do seu grau parentesco, né? Longe do seu tio. Ela fica um ano no castelo, lá no palácio, com um tratamento de beleza, né? Hidratação de pele, essa parte é boa, né? Isso é muito importante também, como Deus deixa claro que nós precisamos cuidar de nós, né? Algumas denominações falam que isso é vaidade, que Deus não se agrada disso, mas não, a gente vê na Bíblia aqui, né? A própria Esther ficou um ano fazendo tratamento de beleza, provavelmente tomando banho de sais, de leites, de hidratação e tratamento pro cabelo, aquela coisa toda. Isso é importante a gente se cuidar, né? Isso aqui é matéria que Deus nos deu e precisa de cuidado, tanto aqui dentro
quanto aqui, né? E no externo também, né? Nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar da nossa mente e do nosso corpo. E eu acredito que nesse preparo de um ano de Esther, dentro do palácio, as pessoas que estavam ali, ela ganhou o carisma dessas pessoas, porque essas pessoas que estavam lá também ajudaram ela no quesito de, olha, você faz isso, você faz aquilo com o rei, você se importa assim, então deram dicas. Haviam provavelmente mais de 100.000 mulheres bonitas ali, e o rei teria que escolher uma. E como eu falei no começo da live, Esther é um livro em que você não vai ouvir nem ler o nome de Deus, mas a presença de Deus está constante nas entrelinhas do livro, né? Então nós vemos o tempo todo o cuidado de Deus, mesmo que o nome dele não é mencionado. Vou abrir um parênteses aqui para você. Você pode estar no ambiente do seu trabalho, você pode estar dentro da sua casa, às vezes você sofre perseguição, né, por ser cristã, e muitas vezes você não tem condições de falar o nome de Deus, mas o fato de Deus estar em você e sua vida espelhar Deus, oi Vera, a sua vida espelhar Deus, muitas vezes você não precisa dizer o nome de Deus, porque o que você vive reflete a imagem de Deus. É isso que o livro de Esther nos mostra, porque é isso a mensagem uma das mensagens que ele quer passar, que ele está presente conosco o tempo todo, né? Diante de uma catástrofe, diante de uma perda, diante de um luto, diante de futuros promissores que Deus tem para nós, porque a vida de Esther, a história de Esther é tudo isso, né? Ela não é só o fato de um ano de um tratamento de beleza, ela é um fato de uma mulher que perdeu os pais, é um período de luto, né, que Esther passou, nesse período de luto, é um período em que Deus coloca alguém para cuidar de Esther, é um período que Deus abre as portas para Esther para um mundo novo. Às vezes a gente tem um medo do novo, né, e Deus está mostrando para a Esther nesse livro que ele está no novo também, no desconhecido. Esther é arrancada vamos fazer de novo, Esther sai da terra natal, porque a gente, como falou no começo da live, era um período de perseguição dos judeus, então eles vão morar num país diferente, né? É um período pós-exílico, eles estão saindo da escravidão, então a família de Esther, ela provavelmente começa num período pós-escravidão, então é um começo. Então, depois que ela acha que a vida dela está estabilizada, ela vem e é tirada do tio dela, do parente dela, né, que é Mordecai, vai pro palácio, fica um ano sem contato com Mordecai. Nós não sabemos esse tempo todo, mesmo que a Bíblia não fala, Mordecai é um homem de Deus, e ele intercede por ela, aquilo que nós falamos do poder da intercessão, de ter alguém que interceda por você, né, e se agarre nessa pessoa que interceda por você, até que você seja a pessoa que intercede também, né? Um dia Deus vai te levantar, quando Deus sarar as suas feridas, quando Deus curar a sua dor, né? Ele vai te levantar como intercessor também, ele tem poder para isso. Isso não impede de você estar orando, né? Porque a oração, através da oração, a gente começa a ver o processo da cura. Quando você começa a falar com Deus, você fala da dor que está dentro do seu coração, você fala da dor que está dentro da tua alma, daquilo que te aflige, né? Então aí começa o processo da cura. Então eu acredito que nesse período de um ano Esther está nesse preparo para ser uma rainha, preparo para ser uma mulher de Deus, representante de Deus e do povo aqui na terra. E é isso que hoje você que está assistindo, mulher de Deus, Deus está preparando você, ainda que você esteja passando por dor, por luto, por perda, Deus está te preparando para ser representante dele aqui na terra. Como Deus fez lá muitos anos atrás, milhares de anos atrás, em levantar Esther diante de um caos, diante de um cenário, de sair de uma escravidão, né, de começar um novo rumo, num país novo, numa trajetória diferente que ela não conhece, vai para um ambiente diferente, né, que é um palácio onde ninguém faz a cultura dela, ninguém serve ao Deus dela, e Deus levanta ela ali para ser diferente. Então hoje eu quero que você acredite que o que Deus tem para você vai muito mais do que o seu coração e os seus olhos estão vendo nesse momento. Pode ser que nesse momento você esteja enxergando tudo nublado. Pode ser que neste momento você não consegue ver a alegria, não consegue ver a felicidade. Ainda que o seu cenário seja esse, Deus vai te mostrar tudo aquilo que Ele tem para você. Tudo que
de mais forte que ele tem para você. Por enquanto, às vezes parece que você está entre quatro paredes. É o que nós estamos vivendo na realidade. E servem esses quatro paredes ali no palácio sem conhecer o rei. Ela ficou 1 ano ali sendo preparada no que falar, no que usar, no que vestir, como se portar, o que fazer, aprendendo a cultura daquele lugar para poder estar diante do rei. Entenda que Deus está te preparando para estar diante dele, diante de coisas que ele confia nas suas mãos. Lembre-se, ainda que doa. O rei, a Esther aqui estava longe do único parente dela vivo. E foi arrancado e ficou dentro do palácio. Aqui, agora começa a história de Esther. Aonde você for, agora não, porque já tinha começado, né? Desde antes de perder os pais dela, ela já tinha começado a história dela. A nossa história começa desde o nosso nascimento. Quando nós temos uma certeza de quando a gente está nos lugares que Deus colocou para nós, Deus permite em nossa vida situações que você não consegue entender ali. Você vai ter no seu ambiente de trabalho, você vai ter no ambiente em que você mora, na sua rua, no seu prédio, né? Nos lugares onde você tá, pessoas que te odeiam, né? Isso não é novidade para ninguém. Por mais que você tente agradar, por mais que você tente fazer a coisa certa, sempre vai existir alguém que ou por inveja, ou porque não gosta de você mesmo, ou porque queria ser você, entendeu? Vai armar situações para você ser descredibilizada. As pessoas não acreditarem em você, as pessoas acharem que você não é uma mulher de Deus, não é uma pessoa coerente, não é uma pessoa verdadeira, né? E nesse cenário, infelizmente, nós conhecemos Ramã. Ramã é um homem que foi criado com muito ódio dos judeus. Ele tinha um ódio mortal dos judeus, e por ele mataria todos os judeus, ele aniquilava todos os judeus da face da terra, né? E por quê? Porque na cabeça deles todos os judeus eram inimigos dele, né? Por causa da história, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, senão a live fica muito comprida. Há uma história no passado deles de perseguição, né? De rivalidade, né? De lutas, de guerras, né? Lembrando aqui que nós estamos falando de um período pós-exílico, né? Pós-cativeiro. Então os judeus já estão livres daquela perseguição, daquela guerra que existia. Então Ramã, oi Maneusa, linda, saudade, mames, como tá? Então Ramã aqui, ele é a figura, vamos para poder entender, a figura de Satanás no meio de nós. Ele levanta com unhas e dentes para destruir Mardoqueu, né? A raiva dele principal é Mardoqueu. Por quê? Mardoqueu não se prostra diante do rei, Mardoqueu não se prostra diante dessas figuras porque na cultura judaica, né, e nós temos o mesmo Deus que os judeus, ele não se prostra para outras pessoas, ele não se prostra para ninguém e para nada. O que é o prostrar? É o adorar, né? O reverenciar a Deus. Não que os judeus ali não sejam submissos às autoridades. O que ele faz é a adoração. Ali naquela cultura, o rei era digno de adoração. E Mardoqueu não fazia isso, né? Mardoqueu não fazia isso. Então, quando... E isso irritava, né? Essa intimidade que ele tinha com Deus, esse temor que ele tinha com Deus, irritava Ramã. Uma das coisas que irritava Ramã. E Ramã, o propósito da vida de Ramã era destruir Mardoqueu. Em resumo, tá, gente? Então, só pra gente entender, a gente sempre vai ter um inimigo na nossa vida, assim, que vai levantar com todas as forças e dentes para poder tentar destruir a nossa vida. Mas quando nós estamos sendo da vontade de Deus, Deus coloca pessoas para descobrir os planos de Satanás e nos alertar, né? E quando nós temos essa intimidade com Deus, Ele nos dá a arma preparada e forjada para a guerra, né? E Ramã, o tempo todo, ele está tentando destruir o Mardoqueu e, por tabela, todo o povo judeu, porque ele sabe que o povo judeu é um povo de Deus, né? E é o povo de Mardoqueu. Lembrando que Mardoqueu diz para Esther não dizer que ela é judia. Até esse dia, o que acontece? Mardoqueu fala para Esther tudo que está sendo planejado, né? Sobre um decreto que o rei faz para que todo o povo judeu, porque Ramã Mordecai não se prostra diante de um decreto elaborado por Ramã
para poder, como ele sabe que o povo judeu não adora outro Deus, então ele faz um decreto para que todo mundo adore ali, faz uma coisa para poder reverenciar o rei. E como o decreto é desobedecido, a sentença de morte é para que todo judeu morra. E o rei não sabe ainda que Esther é judia. Então Mardoqueu faz Esther lembrar dessa questão. Olha, você tem que interceder por nós. Se você não interceder por nós, não se esqueça que você também é judia e você vai morrer. Se Deus levanta alguém para você que nem sempre fala as coisas que você precisa ouvir com uma voz doce, né? Se Deus levanta essa pessoa com a voz de autoridade e até fala como o Mardoqueu falou, que você vai morrer se você não fizer isso, e aí ele termina falando assim: mesmo que você não interceda por nós, mesmo que você não faça nós, Deus vai levantar outra pessoa. Então não tenha medo de ser essa pessoa que leve a voz de Deus aqui na terra de exortação, de reconciliação. O tempo que Deus tiver que usar para você aqui na terra, você precisa ser voz de Deus aqui na terra. E não ache ruim quando alguém que te ame, porque Mardoqueu amava Esther, né? E ele amava o povo judeu, o povo dele, né? E por ele amar Esther e não querer que ela morra, ele fala daquele jeito. Mas a fé que ele tinha em Deus estava muito além de Esther. Ele sabia que se ela não fizesse nada, Deus levantaria outra pessoa, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia, né? E Esther fala: então jejuem por mim, orem por mim, que eu e as minhas servas aqui vamos orar, vamos interceder e vamos jejuar também para poder falar com o rei. Porque naquela época não podia, mesmo a rainha não podia entrar na presença do rei sem ser anunciada, sem que o rei a chamasse. O rei precisava chamar ela para ela poder falar com ele, mesmo sendo esposa dele, né? Então, mesmo sendo a rainha, ela não podia entrar na presença dele sem que fosse anunciada. Então, como não era a época dela entrar na presença do rei, ela precisava de um respaldo divino, ela precisava de uma proteção divina, além da intercessão humana aqui na terra. Então, ela convoca todos os judeus, todas as pessoas que criam no mesmo Deus que ela, por um período, para jejuar, para que Deus desse estratégia para ela, para poder falar com o rei sobre a armadilha que Ramã estava fazendo. E Deus dá essa sabedoria para ela, né, de armar um sistema, até que ela fala, né, e Ramã é quase pego, dando em cima dela, né, em cima dela literalmente, se você quiser ler, está no texto lá na Bíblia. E o rei entra nessa cena na hora, né, de um banquete que ela convida Ramã e o rei para comer, e o rei se enfurece. E aí ela fala todo o plano diabólico de Ramã sobre matar os judeus, e ela fala pro rei: rei, se esse plano for pra frente, eu vou morrer porque eu sou judia. E aí o rei já amava Esther, o rei já estava apaixonado, o coração de Esther, porque quando ela vai entrar na presença do rei, ele fala: pede, e o que você quiser será seu, até todo o meu reino será seu. Então o coração do rei já era de Esther, ele já amava ela. Então quando ele descobre o plano maquiavélico de Ramã, Deus dá uma libertação. Ramã, o plano dele, ele já tinha tanta certeza que daria certo, que ele já tinha construído uma forca dentro do quintal da casa dele para matar Mardoqueu, porque ele sabia que o favor do rei, o rei tinha um favor muito grande pela vida dele, né? E o rei gostava muito dele. Como um conselheiro do rei, ele era um grande homem, mas pela inveja, pela maldade de ter dominado o coração dele, ele queria matar Mardoqueu. Então, aqui a gente pode aprender várias lições aqui que não cabe nesse momento aqui. Mas uma das coisas que eu quero deixar aqui para o nosso coração: cuidado com o que você está alimentando o seu coração. Se alguém feriu você ou alguém que você ama, e você está alimentando o ódio, a ira, a falta de perdão, todos esses sentimentos levaram Ramã para a própria forca que ele construiu para Mardoqueu. Então, pegue essas sementes do mal que está no seu coração e peça para Deus, nesse momento, mudar. Mesmo que essa pessoa nunca te pediu perdão, e mesmo que ela nunca te peça perdão, perdoe.
Porque se você alimentar o ódio, se você alimentar a mágoa, se você alimentar todo sentimento ruim que está dentro do seu coração, só você vai colher coisas ruins dessas sementes que estão sendo plantadas. Hamã teve uma vida inteira de ódio pelos judeus, por Mardoqueu, de planejar a própria morte de Mardoqueu. E essa própria cova que ele cavou, essa própria forca que ele construiu para Mardoqueu, foi feita para enforcar Mardoqueu, Hamã e todos os seus familiares. Além de Mardoqueu, além de Hamã sofrer, todos os familiares de Hamã sofreram a consequência. O decreto, como o decreto era do rei, era algo irrevogável, não podia mudar, porque era lei. Mas o rei fez um novo decreto para que os judeus pudessem se armar e defender. E diante de todo Israel, todo o reino que tinha um judeu, todos eles foram preparados para a guerra. E não morreu os judeus naquele dia. Todos eles puderam se defender. A vitória foi do povo de Deus, porque estavam armados e preparados para esse dia. O que eu quero deixar aqui para você hoje, você mulher que está assistindo essa live, nós aprendemos muitas coisas com Esther. Primeiro, ela foi criada sem os pais, mas o fato dela ter sido criada sem os pais não fez ela uma mulher ruim, não fez ela uma mulher amarga, não fez ela uma mulher rancorosa, não fez ela uma mulher triste ou frustrada. Ela foi criada por um parente e foi criada com excelência, né? Aproveitou tudo aquilo que ele podia ensinar. E ela foi colocada num palácio. E dentro do palácio, ela aprendeu mais coisas ainda. Esteja com o coração aberto para aprender. Aprenda com o ano de beleza que ela teve também. Não pense que isso é vaidade. Não pense que cuidar de você por fora também é vaidade. Ela teve um ano de tratamento de beleza para estar preparada para encontrar com o rei. O rei que você vai encontrar todos os dias é o seu Deus. Você precisa estar preparada tanto por dentro quanto por fora. Você precisa apresentar para Deus o que é melhor de você. Um brinco novo para você, um cabelo arrumado para você, uma blusa nova para você, algo que vai encher o seu coração de alegria e que vai encher o coração de Deus também. Não pense que isso é vaidade. Isso é cuidar daquilo que Deus te deu a vida. Deus permitiu que você viesse à terra para que você florescesse. Eu não conheço uma flor feia. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume do jardim de Deus. Eu nunca vi uma flor feia. Se você é a flor do jardim de Deus, se arrume, se ame, passe um perfume para você, para Deus. Mesmo que você não vai sair, passe o perfume para ficar em casa, passe um batom, se arrume. Você precisa cuidar do seu coração. Se a alma está ferida, abra o coração para quem possa começar a te ajudar nesse processo de cura. Né? Se a mente está dolorida, se é tanta coisa que tem perseguido, lembra que Esther teve muitas perdas, mas ela não focou nas perdas, ela focou no novo. Ela focou no novo que Deus tinha para ela. Entre milhares de mulheres, ela foi a única escolhida. Deus tem um propósito para você aqui hoje. Deus tem um propósito para mim hoje, para você que está assistindo essa live. Eu tenho certeza que Deus muda histórias. Se você pegar todas as histórias que a gente já pode ter visto aqui na Terra, quantas mulheres que para serem grandes mulheres passaram por grandes perdas, mas não desistiram. Mulheres que são só grandes porque não desistem. Se você chegou aqui, alguém passou por alguma dificuldade para que você chegasse aqui na Terra. Mulheres grandes não desistem. Grandes mulheres não desistem. Quais são as mulheres que têm inspirado sua vida? Eu não estou falando de grandeza de dinheiro, não. Estou falando de grandes mulheres batalhadoras. Né? Quantas mulheres que tiveram que lavar roupa em rios, que não tiveram máquina de lavar como nós temos? Quantas mulheres lavaram roupa no tanque, de ralar a mão no tanque, que não tinham nem tanquinho, porque nem existia na época, ou eram coisas muito caras? E hoje você está aqui porque Deus tem um propósito para você. Ainda que todo mundo possa falar que você não tem futuro,
Ainda que as pessoas possam olhar para você e falar: olha, Deus virou as costas para você. Jamais Deus fará isso para você, e nem com você. E você que está assistindo essa live, não desista de viver. Ainda que seu filho te despreze, ainda que seu marido não te dê o valor que você precise, ainda que seus pais virem as costas para você, não desista. Há um Deus que enviou Jesus, o seu único filho, para morrer em seu lugar. E ele morreu e deu a vida por você, e você não tem noção do tamanho do amor que ele tem por você. E ele faria tudo de novo só para te ver feliz, só para te ver sorrir. Mas ele não precisa fazer isso, porque já foi feito lá na cruz do Calvário. Todo sacrifício que você precisa entender para que você tenha uma vida plena e abundante aqui na terra também. O foco do cristão, a maioria das vezes, é no reino dos céus, é a vida eterna. Se você entregar o seu coração para Jesus, a partir do momento que você entrega o seu coração para Jesus, você já tem um nome escrito no livro da vida. E você vai ter uma eternidade com Ele. Mas Ele não está apenas preocupado com a sua eternidade. Ele está preocupado com a sua vida aqui. E Ele quer que você tenha uma vida abundante aqui. Não estou falando que você não vai ter problemas, como eu já falei na live toda. Mas você vai ter certeza que aquela passagem, quando Jesus está com os discípulos no barco, passando a tempestade, Jesus estava dentro do barco com os discípulos. O fato de Jesus estar dentro do barco não quis dizer que eles não enfrentariam a tempestade. Mas ele acalmou. Essa é a minha palavra para nós hoje. Que mulher está inspirando a sua vida? São aquelas mulheres que são fracassadas? São murmuradoras? São faladeiras? São fofoqueiras? São mulheres que querem o que é do outro sem ter nenhum esforço? Esse tipo de pessoa, nós só podemos orar. Mas se você puder se afastar, melhor ainda. Agarre perto de pessoas que te inspirem a crescer, que te inspirem a ser melhor. Uma melhor profissional, uma melhor mãe, uma melhor mulher, uma melhor pessoa, né? Pega essas pessoas que te inspiram. Hoje a minha inspiração fala de Esther. Eu tenho grandes mulheres que eu posso falar aqui nas redes sociais que enchem meu coração de alegria e me ajudaram a ser mulher diferente. Uma delas é a Helena Tanuri. Nem sabe que eu existo, mas as mensagens dela sempre falaram muito ao meu coração, me ajudaram a mudar demais. Uma escritora que eu amo muito é a Stormy O'Martian, que escreveu O Poder da Esposa que Ora, O Poder da Mulher que Ora e vários outros livros, né? Que ela é uma mulher guerreira, uma mulher de fé, uma mulher forte. E os livros delas me inspiraram demais, né? Tem várias pessoas aqui que eu poderia estar citando aqui. Vai chegar a hora que eu vou citar, né? Tem umas que eu nem preciso citar, que elas já sabem que elas fazem meu coração florescer. E eu espero que eu seja inspiração para sua vida hoje, para que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Uma das outras cantoras que eu admiro demais, né? Eu falei pregadora, escritora, e uma cantora que eu admiro demais é a Ludmilla Ferber. Essa é outro exemplo de uma mulher guerreira também. E tem muito mais, né? Eichla, tem tantas outras que eu poderia ficar falando aqui. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Na outra live eu falei de outras mulheres, né? Uma delas era minha mãe, né? Mas eu não vou ficar repetitiva, né? Eu tenho muitas outras pessoas que eu poderia estar falando, mas hoje são essas aqui que eu quero deixar a minha homenagem. E é principalmente agradecer a Deus por ter enviado Esther e deixado o livro dela registrado para nós. Um exemplo de mulher forte, uma mulher de oração, de mobilizar uma nação inteira para orar. E é isso que nós devemos fazer hoje, nesse período que nós estamos vivendo. Período que tantas pessoas estão internadas, tantas pessoas estão perdendo a vida. De coração, pare de falar mal do governo e ore pelo teu país. Pare de falar mal das decisões que eles estão tomando, ainda que seja absurdo aos nossos olhos. Mas ore pelo teu país. Ore pelos médicos. Ore pela sua cidade. Ore pelos enfermeiros, por toda a equipe médica, pelos cozinheiros dos hospitais, por toda a equipe que trabalha envolvida, não sei todos os departamentos dos hospitais, mas são pessoas que estão sobrecarregadas emocionalmente,
fisicamente por causa dessa pandemia que estamos vivendo. Ore pelos comércios. Vamos mudar o foco. Não falemos do Covid. Oremos. Tudo isso está acontecendo. Para que essas pessoas, para que nós possamos ter força para passar por esse vale da sombra da morte. Como diz o salmista, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo pela vida dessas mulheres que estão aqui e daquelas que ainda vão ouvir a tua palavra, Senhor. Eu peço que a tua doce presença esteja no coração de cada uma aqui, ó Pai. Clamamos, ó Deus, como igreja, pelo nosso país, ó Deus, por todos os hospitais espalhados pelo nosso país, Senhor, para que haja, Senhor, medicação, para que haja, Senhor, leito, ó Pai, para que os teus médicos estejam, Senhor, tendo força para poder cuidar dos entes queridos, das pessoas que estão internadas, ó Pai. Dá força para os enfermeiros, para os faxineiros, para a equipe da cozinha, para os atendentes, ó Pai, todos que trabalham nos hospitais, os seguranças, ó Deus, que estão ali. Deus, tem misericórdia da nossa nação. Aquelas pessoas que estão com tantas síndromes, ó Pai, por causa dessa doença, ó Pai. Todo espírito de morte que possa estar rodeando, Senhor, as pessoas que estão assistindo essa live, ó Pai, seja repreendida em nome de Jesus. Que haja vida nos corações, ó Deus, daqueles que estão assistindo, nas casas que estão entrando essa live, ó Pai, por onde elas passam, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, traz paz para as tuas filhas. Traz paz, ó Deus, e libertação para todo lar que essa live entrar, Senhor. Ser, Senhor, com as finanças das tuas filhas que estão assistindo essa live também. Toda a mercadoria, Senhor, todo produto que estão sendo comprado através dos mercados. Que o Senhor abençoe, Senhor. Livre seus filhos do vírus, ó Pai, e todos os parentes que estão assistindo. Nós louvamos, nós clamamos em nome do teu Filho amado Jesus que morreu por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima live. Depois eu deixo o dia certinho que eu vou fazer. Beijo, amo vocês. Fiquem com Deus.